Então, a questão 60 da UFSM desse ano diz que é a história do cometa que bateu na Terra e matou todo mundo. 65 milhões de anos atrás. Todo mundo não, né? Alguém viveu, porque senão a gente não estava aqui. Mas, enfim, o que interessa aqui é o seguinte, ó, que esse bólido, né, esse cometa foi absorvido pela Terra e diz aqui que é uma colisão. Colisão. Falou a palavra colisão, tem que aparecer piscando no cérebro conservação da quantidade de movimento. Então, trata-se de um choque perfeitamente inelástico, né, pessoal? Por quê? Porque o bólido foi absorvido pela Terra. Choque inelástico, depois da colisão, os corpos ficam juntos. Então, e elástico aqui ficou bom, né? Nossa senhora, essas digitações aqui estão horríveis. Em que o momento linear é sinônimo de quantidade de movimento. Então, em que o momento linear é conservado, a quantidade de movimento sempre se conserva em qualquer colisão. Então, me sobrou a A ou a E. Neste evento ocorre da energia mecânica. Ah, cara, dissipação, né? Choque inelástico é aquele choque que dissipa a energia mecânica. Qual é o choque que conserva a energia mecânica? O elástico. Então, letra E, dissipação. É, amiguinho. Limpando. A questão 61 é de um avião que está voando, né, até porque a função do avião é voar, isso é bacana. É, sim, o avião tá voando. É, o avião está voando. Então, olha só, Ana Júlia. Ó. As afirmativas a seguir referem-se a um avião em voo num referencial inercial. Isso é muito importante. As afirmativas são sobre um referencial inercial. O que é um referencial inercial? É um referencial que, em relação ao avião, esteja ou em MRU ou em repouso. Pai, assim, se asa... Não, calma que agora eu tô gravando, só um pouquinho, depois tu fala. Se a soma das forças que atuam no avião é diferente de zero, ele não pode estar em MRU. Essa tá corretíssima, né? O avião só pode estar em MRU se a soma das forças, isto é, se a força resultante for zero. Se ela é diferente de zero, ele não pode estar em MRU. Né? Se a soma das forças que atuam no avião é zero, ele pode estar parado. Essa aqui deu uma confusãozinha no dia da prova, porque muita gente falou assim, mas ele está voando, então ele não está parado. Mas essas afirmativas são em relação ao referencial inercial. O que é um referencial inercial? Pode ser um passageiro dentro do avião. Se um passageiro estiver dentro do avião e a soma das forças que atuam no avião é zero, ele pode estar em repouso em relação a este passageiro. Então a 2 está certa. E a 3 diz que o princípio da conservação da energia garante que o avião se move em sentido contrário àquele em que são jogados gases produzidos na combustão. Não, isso não é conservação de energia, isso é conservação da quantidade de movimento. Os gases são jogados para trás, o avião vai para frente. Tu está conservando a quantidade de movimento do sistema e não a conservação de energia. Então é apenas 1 e 2. A questão 62 do esquilo voador, cuidado que o gabarito está errado, eu já olhei lá. Viu aqui, Ana Júlia, que tem um esquilo voador aqui, ó. Um esquilo que abre as asinhas e voa. Sim, é o esquilo que vem da árvore e quando quer sair, ele abre assim e vai pro chão. Isso, muito bem. Daí, quando ele quer frutas, ele guarda assim também, depois ele abre as asas e daí solta pro chão e depois ele pega. É isso aí. Sabe muito de esquilo. Bom, essa questão 62 aqui, cuidado que o gabarito tá errado, tá? Diz aqui que as asas funcionam como um freio aerodinâmico e amortecem a queda do esquilo. Claro, né, pessoal? Depois daquela questão do Enem que tu já fez de força de resistência do ar, essa questão é barbada. Qual é a função das asas? Aumentar a área do esquilo. Aumentando a área, tu aumenta a resistência do ar. Ele pula, a velocidade dele vai aumentando, a resistência do ar vai aumentando, até que uma hora a resistência do ar e o peso ficam iguais e ele atinge a velocidade limite. Então, letra A, durante a queda, aqui não tem um M, né? Eu ia digitação. Durante a queda, o módulo da aceleração do esquilo aumenta. Não. Durante a queda, a aceleração do esquilo vai diminuindo, porque vai ter uma hora que a velocidade fica constante. Então, isso aqui é bobagem. Lá no gabarito tá como letra A, não sei o que acontece na digitação do gabarito.
À medida que cai, o peso do esquilo diminui. Não, né, pessoal? O peso do esquilo é constante, massa vezes gravidade. A resultante das forças experimentadas pelo esquilo é constante. Não, a resistência do ar aumenta, então a resultante das forças é variável. A força de resistência do ar é variável. Claro, por que ela é variável? Porque ela depende da velocidade. E equilibra o peso quando a velocidade terminal é atingida. Ah, perfeito. Olha lá, se tu tem dúvida nessa questão, olha lá quando a gente estudou a força de resistência do ar, que no verso da página a gente fez aquele desenho, né, da bolinha caindo, e quando a velocidade terminal é atingida, sempre que a velocidade terminal é atingida é porque o peso e a resistência do ar se anulam. E a letra E diz, a velocidade terminal do esquilo não depende da densidade. A velocidade terminal depende da resistência do ar e a resistência do ar depende da densidade. Então a 62 está errado o gabarito, a resposta certa é D, tá? A 63 é da gravidade de Júpiter, eu acho. É, Júpiter. Aí o que ele diz? Que Júpiter tem 320 vezes mais massa que a Terra e 11 vezes mais raio. Diz que a gravidade da Terra é 9,8, pede a gravidade em Júpiter. Esse tipo de questão é fácil, tá? É só tu não complicar. Tem que saber que a gravidade é diretamente proporcional à massa e tem que saber que a gravidade é inversamente proporcional ao raio ao quadrado. Então, a gravidade na Terra é 9,8. Se a massa de Júpiter é 320 vezes maior, é diretamente proporcional à massa, multiplica por 320. Só que o raio de Júpiter é 11 vezes maior. Quanto é que é 11 ao quadrado? 121. Né? Se o raio aumenta 11, a gravidade vai diminuir 121. Então divide por 121. Se o raio aumenta 11, divide por 121. Faz o cálculo, isso aqui vai dar aproximadamente 26 metros por segundo ao quadrado. Então é Canadá. E a última dessa página é uma questão de momento, onde ele quer o momento resultante. E aí tu tem que ver, né? Se esses momentos se somam. Ai, não é pra fazer isso. Sai fora. Não sei o que eu fiz aqui. Agora não consigo mais sair daqui. Pai, o que foi tu? Deu um tilt ali, filha, mas já resolvi. Apertei uma tecla errada aqui. Computador doido. Você terminou ou não? Não, falta só uma questão aqui. Pode falar aí. Agora vamos fazer a 64. Agora vamos fazer 64. Muito bom. Bom, o que acontece aqui? Tu tem uma chapa, essa chapa tem 2 metros de largura por 4 metros de comprimento, tem 3 forças agindo na chapa, ele quer saber o momento resultante em relação ao ponto de apoio. Então esse ponto de apoio é o eixo, né? Só existe momento se existir distância em relação entre a força e o eixo. Vamos começar com essa força aqui. Te lembra, né? Só tem momento se a força produz rotação. Essa força está alinhada com o eixo, olha só. Se tu prolongar essa força, o prolongamento dessa força passa pelo eixo. Quer dizer, essa força aqui não quer que a chapa gire. Essa força queria arrancar a chapa do ponto de apoio, mas não quer que ela gire. O momento dessa força vale zero, não tem distância. Essa força aqui vai produzir um momento. Um momento em que sentido? No sentido horário. Né? Então, a força está aqui, o eixo está aqui, a distância entre a força e o eixo é essa aqui, que é os 2 metros. Então, momento é força vezes distância. A força vale 8 e a distância vale 2, então eu tenho um momento que vale 16 Nm, no sentido horário. Sim. Só que aqui eu tenho uma outra força de 10. Essa força de 10 ali, ela está, né, longe do eixo. Então, essa é a típica questão, aquela que tem que entender o que é a distância na fórmula do momento. Como é que eu acho a distância? Tu prolonga a força, prolonga a linha de ação da força, né? E aí tu mede a menor distância entre ela e o eixo, que é essa distância aqui, cruzando aqui no ângulo de 90 graus. E isso vai dar exatamente os 2 metros também. Só que como essa força está aqui, essa força também quer que gire no sentido horário. Então o momento dessa força vai ser a força que vale 10 e a distância dessa força também vale 2. Então o momento dessa força é 20 Nm, também no sentido horário. Então esses dois momentos devem ser somados. O momento resultante é 36 Nm. Bacana essa questão.